Olá, queridos irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez estar com vocês é um grande prazer, e principalmente porque estamos falando sobre a doutrina espírita, e isso com certeza para a gente é um grande deleite. E hoje o tema que nós escolhemos para a nossa conversa é provas da existência de Deus. É um tema desafiador, mas que juntos a gente vai tentar elucidar, né, a proposta que foi nos apresentada, e vamos usar como base central do nossa conversa, assim, do nosso estudo, o Livro dos Espíritos. Porém, antes nós vamos fazer uma leitura da página inicial que a gente escolheu, que é o do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, psicografia dele, pelo Espírito Emmanuel. A lição que nós vamos ler hoje é a 4, Trabalho. E após a leitura, nós faremos uma prece em agradecimento a Deus e em seguida a gente começa o nosso estudo, a nossa conversa desta noite. Trabalho. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Palavras de Jesus, registrada no livro de João, no capítulo 5, no versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra externa de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Pois é. Então, com essa página, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai Celestial, agradecendo por esse momento que estamos reunidos em família, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, em nome dos nossos orientadores espirituais, agradecendo mais uma vez uma oportunidade de estudo que nós temos, que é também de trabalho esse que visa o nosso alimento espiritual, porque muitas vezes nos encontramos desnutridos desse alimento e, como espírito que somos, necessitamos dessas informações, desse conhecimento para nos fortalecer. Apesar de estarmos vivendo a vida material, a nossa esperança, a nossa herança é na vida espiritual. E muitas vezes as dificuldades, os obstáculos, os desafios do dia a dia fazem com que nos esqueçamos disso. E o estudo, as palestras edificantes, as nossas atitudes, principalmente voltadas para o bem, serão esse reforço que nós precisamos, essa dose diária de alimentação básica, para que a gente possa se sentir reconfortado, revigorados para mais uma caminhada na Terra. E justamente essa esperança celestial e de que nós estamos, inclusive, aqui na Terra para o trabalho e não a passeio, faz com que as dificuldades, os obstáculos que são tão naturais na vida material passem por nós de uma forma tão suave que nós enxergamos o horizonte, entendendo que tudo aqui é passageiro
e de que mais lá na frente nós teremos, enfim, a nossa recompensa. Mas tudo isso é um trabalho de construção, até que internalizemos tais conceitos, que isso realmente vire raiz dentro de nós. Precisamos, de fato, o exercício da caridade, dos bons hábitos, da boa leitura, da busca incessante do conhecimento e do autoconhecimento. Por isso nós contamos sempre com a ajuda de Deus, dos nossos orientadores espirituais, de Jesus, nosso querido amigo que nos proporcionou tudo isso. E agradecemos então de coração por essa oportunidade neste momento que nós estamos tendo, que faz parte efetivamente do nosso crescimento, da nossa caminhada. Agradecendo essa instituição que sempre nos convida com tanto carinho para estarmos aqui e que para a gente não só um prazer, mas uma honra estarmos sempre, mesmo que distantes fisicamente, mas espiritualmente nos sentimos como família. Então só quero agradecer pelo convite, agradecer ao nosso Pai Celestial e a todos os irmãos encarnados e desencarnados neste momento. Abençoe-nos, Pai, e que possamos termos tudo que possa servir de proveito para cada um de nós na nossa vida diária. Pedimos a sua permissão, então, para iniciarmos o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, conforme nós falamos, a proposta que nós temos para apresentar hoje está no Livro dos Espíritos, e a gente vai falar sobre as provas da existência de Deus. Então, eu vou começar fazendo uma dinâmica, né? E aí eu pergunto para vocês se vocês conhecem a história do bule de Russell. Alguns podem conhecer, outros talvez não. Vamos então imaginar, você está lá muito bem, tomando o seu chá, né, que você fez num bule, quando de repente um amigo teu aparece e diz assim: você sabia que no espaço há um bule de chá, né, que gira em torno do Sol? Aí, diante disso, o que você ia responder? Provavelmente a sua reação imediata seria: me prova, né, que tem um bule, já que você está falando, né, me prova que tem um bule, então, no espaço. Onde está esse tal bule? Mas o seu amigo diz que não pode mostrar, porque ele é tão pequeno que nem o mais poderoso dos telescópios do mundo poderiam captá-lo, não conseguem, né, rastrear a tal bule. Porém, ele está convencido de que essa teoria ela é real, apesar de não ter provas. Então, se são dois no mesmo barco, né, aquele que diz que acredita no bule, mas não tem prova, e aquele que só quer acreditar se tiver prova, então, em quem recai a responsabilidade de apresentar as evidências sobre a veracidade ou a inveracidade do bule? Aparentemente boba essa discussão, ela tem sido base dos mais acalorados debates entre ateus e fiéis. Essa analogia do bule de Russell que nós falamos, ela foi proposta pela primeira vez pelo filósofo e matemático britânico Bertrand Russell em 1952, em um artigo intitulado Deus Existe? Mas o que Russell estava buscando com seu exemplo de bule, né? Que papel essa ideia desempenharia, na verdade, nas discussões sobre a existência de Deus? Em sua analogia, Russell reconhece que a ideia do bule espacial realmente é absurda. Mas, em seguida, ele vem e propõe um cenário ao qual ele chega ao ponto que interessa. E é a seguinte: se a existência do bule fosse afirmada em livros antigos, ensinada como verdade sagrada todos os domingos e incutidas nas mentes das crianças nas escolas, duvidar de sua existência seria visto como uma excentricidade. E o cético, o que não acreditasse no bule, mereceria a atenção de um psiquiatra ou um inquisidor, escreveu Russell. Perdão que eu estou um pouco gripada. Russell, que era ateu, na verdade ele queria mostrar que o fato de muitas pessoas acreditarem na existência de Deus não significava, segundo ele,
que tal força efetivamente existisse. Por quê? Muitas pessoas que falam que creem em Deus, elas não conseguem provas materiais de sua existência. Provas materiais que a gente fala são as provas, né, físicas, científicas, nas quais se buscam em laboratório para poder chegar a determinado fato. Então, Russell ele levantou essa teoria para dizer da seguinte maneira: na concepção dele, a ideia de Deus existe no ser humano porque isso foi incutido de forma social, cultural, ou seja, você vai todos os domingos na missa, você escuta sobre ele, nas escolas, né, nos meios sociais. Então, no entendimento dele, Deus só é real para as pessoas porque isso é um fruto de uma cultura, de um ensinamento, e não de provas efetivas da existência dele. E é por isso que nós vamos observar que realmente na Terra existem a classe ainda das pessoas que a gente vai chamar de ateias, que não acreditam efetivamente na existência de um Deus. Existem, ao número destas, alguns até que duvidam, não chegam ao ponto de nem acreditarem, mas duvidam. E tem aquelas muito fervorosas, são poucas, em relação ao quadro todo da humanidade. São poucas as pessoas realmente que não acreditam na existência de Deus. Algumas, de alguma maneira, chegam até a duvidar, né, dessa existência. Mas os ateus, propriamente dito, eles são em números bem pequenos. Mas o fato de você realmente crer em algo não pode ser dado como prova de que aquilo exista efetivamente. Essa é a proposta do bully. O fato de eu acreditar que exista um bully não quer dizer realmente que ele exista, porque eu não tenho como provar. Então, nós devemos considerar antes por que chegam as pessoas a não acreditar em Deus, né? E a gente vai observar aí duas classes, né? Primeiramente, como nós já falamos, os ateus propriamente dito, e a verdade deles não acreditarem em Deus, basicamente no que são efetivamente ateus, é porque realmente não tem uma prova da existência de Deus, né? Muitos acreditam, inclusive, que o fato de a pessoa não acreditar que exista um Deus sejam pessoas ruins. E não necessariamente, né? Como o Russell mesmo falou em sua teoria. Se alguém chegar e duvidar que o bullying existisse, se isso fosse pregado como cultural, como existência mesmo, social, então se alguém duvidasse da existência do bullying, essa pessoa seria rechaçada. Ela ou seria objeto de estudo dos psiquiatras, ou caberia inclusive uma inquisição nessa pessoa, uma perseguição religiosa, só porque ela não acreditasse no bullying. E aí ele vai colocar esse contexto social naquelas pessoas que se dizem ateu, né? E as pessoas olham realmente para elas com um olhar um pouco diferenciado, olham com reservas, né? E às vezes até acham que aquela pessoa não é uma pessoa boa pelo fato de elas não crerem em Deus. E realmente, de certa maneira, faz sentido isso que o Russell levantou. Por coincidência ou não, eu vi uma matéria sobre esse assunto de alguns famosos que não acreditam na existência de Deus. E eu fui fazer uma pesquisa de alguns, o que me chamou a atenção foi, inclusive, alguns comentários que eles disseram o seguinte: eu não preciso crer na existência de um ser, né, como Deus, para fazer o bem. Eu acho isso tão interessante, porque, na verdade, quando uma pessoa diz que não acredita em Deus, as pessoas, a maior parte, né, já colocam elas lá na caixinha daqueles que são pessoas que realmente não sejam de bens, né? São pessoas ruins, né? Porque não acreditam em Deus, né? Mas se a gente for observar, realmente, você não precisa crer em algo para fazer o bem. O bem, ele deve existir por si só. E não porque ele esteja condicionado a algo. Porque se ele estiver condicionado a algo, ele também já não será o bem. Então, as pessoas geralmente buscam fazer obras de caridade, mas temendo a um Deus
e não porque de fato elas querem fazer por caridade. Então, no comentário de alguma dessas pessoas, a gente pode observar que elas viram que aqueles que acreditam em Deus, ou pelo menos uma grande parcela, fazem isso não de coração, mas porque temem o seu futuro, porque acredita ou que vai para o céu ou que vai para o inferno, dependendo das ações que faça. Como se Deus, a presença dele fosse influenciar nas atitudes do que as pessoas poderiam fazer. Então, eles observam que muitas pessoas fazem o bem, não pelo bem, mas por temer. E que isso já as descredenciam do bem, efetivamente. Não é totalmente desprovido do bom senso isso, obviamente. E ao lado desses ateus, a gente coloca aí já assim, uma grande massa, que são das pessoas que duvidam. Não chegam nem à descrença, propriamente dito, mas duvidam da existência de Deus. Duvidam. Fica assim, meio a meio, um pé lá, outro cá. E a explicação que muitas têm é justamente porque, se Deus existisse, por que ele permite tanta criminalidade? Por que ele permite tanta maldade? Porque Deus, ele foi associado por nós como alguém que deveria ser, e essa ideia que eu estou falando agora para vocês é nova na humanidade, porque até então Deus era visto como um carrasco, Deus era visto como um vingativo, ciumento, né? E a gente tem até lá a figura dos deuses lá do Olimpo, né? Que eram mais egocêntricos do que se preocupando realmente com a população, né? na Terra. Isso só se expressando a ideia de que nós fazemos da divindade. Então, as pessoas hoje já têm um conceito, como disse, né, tão novo assim na humanidade, de que Deus está associado à bondade. E por isso que as pessoas acham muito estranho o fato de existir algo maior, né, um ser de grande poder, e, entretanto, a gente observar que existem pessoas passando necessidades, pessoas passando por conflitos de guerra, passando por escassez de víveres, enfim, a Terra no cenário onde a gente observa que realmente não é nem um pouco agradável para a maioria de nós. Aliás, até para quem tem uma vida um pouco melhor, eles não estão isentos de tristezas, porque não importa a condição de vida que possuam, né? A doença abate, a morte sobrevém, né? Os reveses da vida também se aplicam a todos esses que estão aqui no planeta. Então, por isso, algumas pessoas chegam a duvidar da existência de Deus. Mas aí, vamos falar então desse segundo princípio, para depois a gente chegar lá nos que são ateus propriamente dito, porque não tem provas materiais. Nessas pessoas que duvidam de Deus, a gente pode chegar da seguinte maneira e interrogar. No mundo a gente vê que é um quadro de violência, né? Porque existem muitas pessoas violentas, existe o desamor, mas o fato de existir tudo isso na Terra, por conta disso, não existem pessoas boas, não existam as pessoas boas, apesar de a gente ver um cenário de tristeza na Terra, de violência, de maldade, não quer dizer que por isso não existam pessoas boas. Elas existem, apesar da maldade na Terra. Da mesma forma, isso não é um argumento para que nós não venhamos a crer em Deus. O fato de existir a violência na Terra não quer dizer que por isso Deus não exista. Porque a existência de Deus ou de algo além não está subordinada às nossas atitudes. Isso tudo é justamente porque nós não temos ainda uma ideia, uma noção exata da divindade. Pois, como nós falamos, no passado, a gente atribuía ao fogo, o céu, o sol, a chuva, as tempestades, as divindades. Depois, com um certo tempo, mais de amadurecimento, a gente começou a já personificar a Deus. É um pouco de avanço? Sim, porque a gente já tirou das causas naturais, né? E a gente já entrou num patamar de colocar Deus assim, como se fosse algo muito próximo a nós. E essa é toda a questão. Que aí a gente acaba atribuindo a Deus, às vezes, uma mesquinharia, às vezes a gente atribui a Deus um sentimento de vingança, como nós hoje fazemos, né?
quando a gente sofre ou se sente injustiçado, sofre alguma injustiça, a gente fala assim, não, mas Deus vai dar o troco para essa pessoa, a justiça de Deus, né, vai chegar nessa pessoa. Então, o sentimento muitas vezes que a gente tem não é de reparação, não é de justiça, é de vingança. Porque a gente fica tão revoltado com a atitude de certas pessoas que fala assim, Deus vai chegar e vai fazer o papel que essa pessoa merece passar, né? Então, assim, ainda é o sistema da vingança. A gente atribui isso a Deus. Por quê? Porque isso ainda faz parte de nós, né? Nós temos ainda essa visão de enxergar a Deus. Então, por essas considerações, é por isso que muitas pessoas realmente acabam não acreditando que ele exista. Mas, voltando àquela questão do bullying, eu achei muito interessante ela, quando o Russell diz que a crença de Deus é fruto da educação, é fruto da cultura, que foi cultuado nos cultos, né, dos domingos, isso foi enfiado na nossa cabeça, e é daí que vem a ideia de Deus. E o interessante é que Kardec também faz essa pergunta aos espíritos, essa reflexão, e olha o que eles respondem para a gente, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 6. Olha que interessante a pergunta que Kardec faz, e se não tem alguma coisa a ver realmente com a teoria levantada por Russell, do bullying de Russell. Ele assim pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Aí os espíritos respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Aí Kardec vem e completa: se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal. E como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Então, realmente, se a gente for considerar a questão de que Deus, a ideia de Deus é cultural, né? Então ela não teria se espalhado tanto pela Terra, porque as culturas são diversas, o entendimento são diversos, as pessoas são diferentes, e o que chama a atenção é que a gente vai encontrar nos estudos que nós temos desde a humanidade assim, antiga, lá no início mesmo, da gente se entender como humanidade, a gente já observava pequenos altares de pedras erigidos, né? Os cultos já existiam, claro que de forma primitiva, como a gente fala, acreditando no trovão, acreditando nos seres da natureza, como se fossem divinos, né? Mas a gente já via a ideia de algo maior desde a infância da humanidade. Então, a teoria de Russell, por isso, então, ela já cai por terra nesse sentido. Existe, sim, um sentimento. Existe. Mas esse sentimento, ele não é fruto da educação, não é fruto da cultura. É algo além. Por quê? Se fosse da educação, os selvagens, eles não teriam demonstrado tal postura. Por quê? Não tiveram tempo de serem educados para isso, né? Então, isso é algo que a gente já vai ver, que a fonte que emana, a base para esse sentimento, realmente não é fruto da cultura do ensino. Então, nós podemos, a partir daí, traçar um caminho para a gente tentar descobrir a questão das provas da existência de Deus. A gente, quando não sabe de algo, a gente parte do conhecido para o desconhecido, a fim de que a gente possa compreender aquilo que a gente ainda não entende. E é assim que a gente faz com Deus. A gente personifica Ele, olhando como se fôssemos nós, porque a gente busca uma essência tal, e aí a gente começa a tratar Deus como se fosse realmente uma pessoa, né, para tentar compreendê-lo.
Então, a gente vai observar que no ser humano, na verdade, isso é uma ideia nata, é um sentimento que existe dentro do ser humano de buscar as suas origens. E é aí que a gente volta de novo para a questão do Livro dos Espíritos, na questão 4 e 5. Olha que interessante que Kardec pergunta para os espíritos, e por si só é a interrogação que nós fazemos a respeito da prova da existência de Deus. Assim, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E eles respondem: num axioma, ou seja, numa máxima, que aplicais às vossas ciências. Já que os ateus, olha só, eu queria que vocês chegassem lá junto comigo. Se os ateus são ateus porque dizem que não encontram provas científicas, materiais, palpáveis da existência de Deus, assim, não aprisiona Deus no laboratório, então eu não acredito nele. Porém, para que eles possam descobrir certos elementos na natureza que eles, inclusive, nem conseguem observar fisicamente a olho nu, mas sabem que existe pelo efeito que tais elementos trazem. Por isso que cada vez mais a gente tem descoberto novos elementos que são inseridos na tabela periódica. Eles sempre estiveram lá, mas por que agora estão sendo descobertos? Porque a gente tem estudado a ação desses mesmos elementos sobre nós, sobre a natureza. E aí se chega por uma questão muito lógica, de que, né, por uma dedução de que algo exista que esteja provocando aquilo. E é aí que os espíritos chegam e nos convidam ao entendimento de Deus, quando ele fala assim: não há efeito sem causa. Não há efeito sem uma causa. Essa máxima, esse axioma, essa regra, nós utilizamos na nossa ciência. Ciência é essa mesma, que ainda não reconhece a Deus pelo fato de que não conseguiu aprisioná-lo no laboratório. Porém, quando a gente vê o efeito das coisas, logo tem que ter algo, uma causa que motiva, que faz com que exista. E aí ele continua, os espíritos continuam: procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. De cara, gente, a gente tira que a existência de Deus, a prova da existência de Deus, está em tudo que nos rodeia, a começar por nós mesmos. Porque quando a gente olha o universo, a gente vê uma força motriz, muitas vezes assim, cega, porque elas nunca saem daquilo que está determinado, ou seja, tudo no universo, matematicamente, você consegue chegar a um resultado, né? Há alguns elementos que se comportam de maneira muito diversas, mas você consegue traçar desses mesmos elementos, você consegue traçar um comportamento, e que ele é um comportamento cego. E aí você vê, não raciocina. Então, o que está fazendo com que aquela força se movimente de maneira a dar consequência a tudo que existe no universo? É como se alguém ou algo tivesse arquitetando tudo isso, né? Eu acho interessante, quando a gente vai falar da existência de Deus, a gente acaba chegando em nós mesmos, né? A gente acaba chegando na gente, quanto criaturas. E aí a gente vai ver que existe aquela confusão ou disputa, enfim, discussão, se o que é verdadeiro, se é a evolução ou a criação, né? Eu nasci numa família onde a minha mãe falava que, e até hoje fala, né, que a evolução não é algo de Deus, né? A criação, porque eles entendem da seguinte maneira: tudo foi criado. Aí, ao par disso, quando a gente chega nos evolucionistas, eles entendem que tudo não é criado, é formado, se desenvolve e chega ao ponto em que é. E aí a gente pergunta: quem é que está errado? Ninguém está errado, só erram pelo fato de serem absolutos nas suas versões.
É como se a gente estivesse falando com um criacionista ou evolucionista, olhando por uma casa, que de um lado uma parede é azul, de outro lado a parede é rosa. Aí chega o que está vendo a parede rosa, fala que a parede da casa é rosa e não acredita em outra cor. E o que está só olhando do azul vai dizer, não, a casa é azul, não é rosa. Eu estou olhando aqui, eu tenho certeza que é azul. E no fim ninguém está errado propriamente dito, porque a casa é rosa e azul. Mas o ângulo que estão olhando são absolutos, porque um só está olhando uma parede e o outro só está olhando uma outra parede. Se olhasse num conjunto em todo, ia ver que uma coisa complementa a outra, porque faz parte de um só. Então, tudo foi criado, porque tudo teve um princípio. Tudo que nós encontramos na natureza tem um princípio. E cada vez mais que o homem ele vem estudando, ele vem encontrando o infinito do infinito do infinito, né, das partículas dos mundos minúsculos. E parece que ele não encontra, em princípio ainda, a origem, né? Mas ele entende no seu raciocínio que tem que ter, e é por isso que ele busca. Em um momento isso vai acontecer, mas é só por uma questão lógica. Ver tudo que não é obra do homem e entender que alguma coisa ali é que teve o ponto de partida. E como tudo é inteligente no universo, como tudo foi montado no universo, então a causa dele também só pode ser inteligente. Porque eu lembro que a minha mãe falava assim, para contestar a evolução, né? Ela falava assim, se você pegar uma bomba e explodir um prédio, não, explodir algo, aquele algo que foi explodido, vai ficar um prédio em pé? Não, alguém, né, vai ter que montar, vai ter que construir. Então, não existe nada sem ter sido criado. Eu falei, não, tá certíssima. Porém, existe um princípio que é a criação, o ponto de partida. Mas como isso se desenvolve? Aí sim, pelo processo evolutivo. O ponto de partida é a criação. É que nem a gente. A gente não nasceu grande da barriga dos nossos pais. A gente passou por um processo. A gente primeiro foi uma célula ovo, a gente foi se dividindo, se subdividindo, chegamos a feto. Hoje nós somos o que somos. Fomos criados, tivemos um princípio. Fomos criados. Mas para a gente chegar onde a gente está hoje, teve um desenvolvimento, ou seja, foi um processo evolutivo, né? E quando a gente vê como todo o processo ele funciona, a gente vê que realmente não é uma força cega, a gente vai ver que não é o acaso, né? Tá chatinha essa gripezinha, né? Peço perdão mais uma vez a vocês. Toda hora tendo que me limpar. Mas é isso aí mesmo. O processo evolutivo, ele é o desenvolvimento do processo da criação, né? Como tudo no universo. Tem um princípio e há um desenvolvimento, e esse desenvolvimento é a evolução. E a gente pode até dar uma continuidade ainda aqui nas reflexões. Kardec ainda continua perguntando aos espíritas, ele pergunta assim, que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe. Pois de onde eles viriam esses sentimentos se não se apoiassem em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então, o sentimento que nós temos de Deus, ele é real, porque isso é íntimo do ser humano. O ser humano, ele sente dentro de si que algo maior do que ele existe e que é Deus. E a diferença nisso tudo é que ele ainda não consegue explicar, né? E por isso muitas vezes a gente atribui Deus a um ser. Interessante é que a primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec magistralmente pergunta: que é Deus? E não quem é Deus, mas o que é Deus. Então, assim, a gente ainda está tentando, temos o trabalho de conhecer ainda Deus, né? E a gente denominou Deus. Mas os espíritos vão responder inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. Kardec pergunta, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não existe um efeito sem causa. E quando a gente olha toda a arquitetura do universo, quando a gente olha, a gente não precisa ir nem tão longe não, no universo não. É só a gente olhar para o nosso organismo, como o nosso corpo funciona de forma magistral. Gente, isso aqui não foi criado por um acaso. Da forma como o nosso cérebro se comporta, como tudo faz parte de um todo. Como essa engrenagem, ela se comunica, cada peça, de forma magistral. Isso não pode ter sido fruto de um acaso, né? Então, por isso que a gente não tem como descartar uma origem. Só que não precisa ser alguém. O Criador, que a gente chama de Criador, por quê? A gente teve um princípio, então a gente só consegue compreender falando Criador, porque somos criaturas. Ele não precisa ser uma pessoa. A gente ainda não sabe, a gente não compreende o que ele é. Mas ele necessariamente não precisa ser uma pessoa. Né? A gente, aquilo que eu falei, a gente começa do conhecido para o desconhecido. Então, na fase da humanidade que se encontra, e onde nos encontramos, a gente ainda atribui Deus a uma pessoa. Mas a gente olhando muitas qualidades boas que a gente possui, alguns sentimentos, aí a gente começa a fazer uma correlação também, né, com Deus, né? A gente tem esse sentimento. E Jesus, como era o ser mais puro que esteve entre a gente, ele nunca nos violentou. Porque apesar dele estar lá na posição dele de real pureza, ele entendia ainda o nosso ritmo, né, de compreensão, de evolução. E para não nos chocar, até porque a gente não ia ter condições também de entender, ele vai lá e suaviza a nossa visão que a gente tem de Deus, tratando de pai. Inclusive porque a sociedade da sua época tratava a visão masculina como sendo, de fato, a que tivesse mais peso na sociedade, né? A gente não vê isso tão distante do que a gente vive, né? Mas, mesmo assim, Jesus teve o cuidado de não nos violentar, né? Trazendo algo que a gente não estivéssemos pronto para compreender. Então, o que ele fez? Ele suavizou a ideia de Deus. Então, vamos lá. Antes, a gente tinha ideia de chamar Deus de Senhor. Mas o Senhor não no sentido de respeito, não. Um Senhor no sentido de que éramos escravos, servos, e Ele nosso Senhor. É por isso que tem o termo Senhor na Bíblia. Não por respeito, mas por posição hierárquica. Então, a gente se considerava escravos, servos, estamos servindo, né? Aí vem Jesus e nos traz uma parábola muito maravilhosa do filho pródigo, e que aí já coloca Deus como pai. E nos apresenta dessa maneira. Porque é na figura do contexto que Jesus vivia na época e que era o que permeava, né, naquele momento. Pai, você ter um pai e um pai de posses, né, principalmente, você tinha uma herança soberana, né? Você tinha seus direitos, você não era pouca coisa, né? Você tinha um status, ser herdeiro. Isso era uma posição sublime, nobre. E aí Jesus disse, vocês são filhos do pai. Daquele que antes vocês chamavam que era servo, vocês descobrem que vocês são filhos. Vocês vêm da mesma essência, né? Vocês não são servos, vocês são essência, vocês são filhos, são herdeiros. Isso muda muita coisa, né? E aí, a partir daí, é que Jesus ele vem tentar nos amenizar, nos trazer esse entendimento do processo divino, né? Do entendimento, do sentimento que já deveríamos começar a trabalhar em nós a respeito de Deus. Note que Jesus ele não veio explicar Deus, mas ele já queria trabalhar na gente o sentimento que já deveríamos desenvolver de Deus.
né, dessa força, para que a gente pudesse, enfim, lá na frente compreender. Os espíritos vão nos dizer que a gente ainda não consegue compreender Deus, porque ainda falta-nos um sentido a mais, ou seja, no processo de desenvolvimento, de evolução, a gente ainda precisa desenvolver um sentimento, desenvolver um sentido, né, conforme a gente tem do tato, do olfato, enfim, para reconhecer a Deus, para compreender a Deus. A gente está chegando nesse novo sentido, mas a gente ainda não desenvolveu, a gente vai desenvolver. E quando isso acontecer, a gente vai conseguir compreender a Deus. Então, quando a gente vai olhar um autor de uma obra bacana, bonita, a gente vê ali um quadro, a gente não está vendo o autor, né? A gente está vendo o quadro, a gente está vendo a obra, a pintura, de forma como ela foi feita, magistral. A gente olha e fala assim, nossa, que brilhante é esse autor, olha a forma como é que ele fez, né? Como ele pintou, olha os traços, a gente consegue até fazer uma descrição da personalidade mesma do próprio autor pela sua obra. E é assim que a gente consegue, aos poucos, fazer uma ideia do que seria Deus. A gente começa a olhar pelas suas obras e a gente consegue entender quem é o autor. A gente olha o universo, como o universo é assombroso, como é engenhoso, como é do simples ao complexo. Todos os jogos de cores, de luzes, de estrutura. A gente vai olhar o nosso planeta, a gente não precisa nem tão longe, o quanto ele é lindo, né? Esses dias assim, nublado, teve um dia da semana que abriu um céu azul, falei assim, nossa, eu no ônibus indo pro trabalho, falei, gente, olha, eu não me lembrava o quanto que era maravilhoso o céu azul, olha, lindo, né? O sol, né? A natureza, enfim, a gente vê o quanto, apesar de estarmos aqui sofrendo, né, por nós mesmos, pelas nossas escolhas, a gente que imputa o sofrimento, mas mesmo assim, a gente vê a sensibilidade de Deus que nos colocou num local aonde a gente pudesse ter justamente um refrigério, né? Então isso é muito lindo, isso é muito importante, isso mostra o quanto que ele é delicado, a natureza nas suas maiores diversidades. Cada vez mais a gente tem descoberto espécies novas de plantas, de animais, de seres no universo, né? O próprio ser humano mesmo, o quanto que ele é diverso, né? Tudo isso faz diferença. Então, nós mesmos, nós somos belos, o quanto que a humanidade ela tem essa diversidade, né? Vamos encontrar na tonalidade da nossa pele, do nosso cabelo, dos traços fisionômicos, né? E que varia de regiões para regiões. Então a gente vai ver o quanto que a humanidade é bela. Isso só reflete aquele que é o autor. Então, eu não sei vocês, mas eu fico assim, torcendo para que o mais rápido possível a gente consiga desenvolver esse mais sentido que falta-nos, que é justamente para que a gente possa compreender a Deus, porque vai ser assim, uma descoberta deliciosa nesse processo, mas que a gente precisa fazer a nossa parte, né? A nossa parte é pegar as dicas lá, que Jesus, que já compreendia a Deus, né? Ele já tinha toda essa evolução e compreensão da divindade, a gente pegar as dicas que ele nos deu para que a gente possa chegar mais rápido nessa trajetória. E ele nos ensinou fazendo isso, olhando para o próximo, tendo um olhar de sensibilidade para o próximo, né? Tentando se colocar no lugar dele. Desenvolvendo o amor para que a gente possa chegar lá. Então, fazendo essa leitura do ser humano, da sensibilidade que ele tem, a gente vai conseguir chegar nesse nível, né, de que nós podemos compreendê-lo na sua máxima. E vamos chegar lá.
Vamos sim encontrar a nossa essência, fazendo o bem, buscando justamente essa proposta que Jesus nos deixou. A gente vai conseguir sim com sucesso desenvolver mais esse sentido aí que nos falta. Até lá, trabalho de evolução, trabalho de construção, porque criado, já estamos. O processo de evolução é tudo algo que depende de cada um de nós. Mas se estivermos na dúvida das provas de existência de Deus, basta olhar no espelho, basta olhar a natureza, e tudo que não for obra do homem, com certeza é obra da divindade. E que nós possamos desenvolver cada vez mais esse sentimento do próximo. Porque, como a gente tinha falado no início, e uma frase que me marcou muito, de um dos ateus que falaram assim, olha, eu não preciso acreditar em Deus para fazer o bem. E aquele, então, que acredita tem uma responsabilidade ainda maior de fazer o bem, porque é impossível você amar aquele que você não está vendo e não amar aquele que você vê, que é seu próximo. Palavras de Jesus. Então, meus irmãos, muito obrigada. Desculpe pelas intermitências que ocorreram aqui no caminho da nossa conversa, alguns barulhos externos. Espero que não tenha atrapalhado os nossos raciocínios, algumas pausas que eu precisei também fazer. Mas isso que acontece, né, quando a gente tá em casa, né, por mais que a gente prepare o ambiente, mas acontece isso. Mas nós somos de casa, então eu espero que vocês consigam nos compreender nesse sentido. E agradecendo a Papai do Céu sempre por essa oportunidade e agradecendo essa instituição, que a gente espera que continue cada vez mais aí de pé, para que consiga aí cada vez mais levar o Evangelho de Jesus e na parte que cabe de regeneração da humanidade. Um beijo a todos e espero o convite da próxima.